melhor. Porque o Zubeldia, ele bota uma pilha, ele fica tão enlouquecido. Gente, ele conseguiu fazer o Abel parecer educado. Inacreditável. O Abel parece um gentleman perto do Zubeldia. O Zubeldia é completamente desorientado, né, gente? Então, eu acho esse São Paulo forte. Acho que tem deficiências ainda, tanto que foi buscar o Marcos Antônio por causa da contusão do Alisson, mas eu acho que é um time capaz de ganhar do Botafogo, principalmente o Botafogo sem o Júnior Santos e sem o Eduardo, que são duas peças importantíssimas que provavelmente não voltarão a jogar esse ano ou, no máximo, jogarão as últimas rodadas do Brasileiro. O Júnior Santos é um desfalque gigantesco. Né? O Júnior Santos, muita gente badala o Luiz Henrique, mas para mim o craque desse time do Botafogo até agora era o Júnior Santos. O Júnior Santos é que fazia toda a diferença. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Concordo um pouco com o Danilo, eu acho que esse jogo tem um cheirinho de empate. É por aí, Danilo, cheirinho de empate também e não ter Zubeldia. Será que é um reforço para o time ficar um pouco mais calmo? Apesar que essa intensidade também deu uma ajudada no time, né? Com o Carpini era um time meio sonolento e tal, essa energia acabou ajudando. Mas hoje esse time sem o Caleri, que faz falta, sem o Alisson também. Enfim, o Zubeldia tentando organizar ali diante dos desfalques que tem. O time, eu acho que o Caleri faz muita falta, e eu acho que entre Igor Vinícius e Rafinha não precisa ter dúvida nunca. Igor Vinícius e Rafinha sempre Igor Vinícius. Rafinha já não joga bola faz muito tempo e assim, é um líder de vestiário, é o líder do pagode, é o líder do pandeiro, mas futebol faz tempo que não joga. Sobre a ausência do Zubeldia, eu fico na dúvida se realmente faz diferença para o nervosismo do time, porque a gente vai lembrar o Zubeldia, assim como o Abel, ele tem auxiliares suspensos, expulsos o tempo inteiro. E, diferentemente do Abel, o Zubeldia tem no banco Rafinha e Caleri, que são dois jogadores que às vezes eles conseguem reclamar mais do que o Zubeldia. Quando a gente via o Abel sendo mal educado e chutando o microfone, copinho do jeito que era, a gente via um time muito mais calmo e concentrado tudo aquilo no Abel. Eu lembro até de falar, será que isso é estratégia? Tinha essa dúvida, né? Para concentrar tudo no Abel e nenhum jogador do Palmeiras reclamar e tal. A gente viu um Palmeiras mais calmo. No São Paulo, a gente vê o Zubeldia bravo, a gente vê os auxiliares do Zubeldia bravos, e a gente vê Caleri, a gente vê Rafinha, a gente vê Luciano, que aliás, meu Deus do céu, como o Luciano é chato. Então é um time que é nervoso o tempo inteiro. Eu não tenho a menor dúvida que no primeiro lance que o Luciano tomar, um ombro a ombro, e não der falta para o São Paulo, ele vai chiar, vai reclamar, vai pôr o Morumbi inteiro contra o árbitro. É um time nervoso. Agora, frente a frente, São Paulo e Botafogo, eu acho que o Botafogo ele tem apresentado um futebol ligeiramente melhor, mas que para o jogo de hoje fica igual, fica pau a pau. E quando eu brinco por conta do empate, é lógico que o empate no termo de tabela para o Palmeiras é melhor, até para o Flamengo pode ser melhor também. Mas eu realmente acho que é um jogo bem equilibrado. Se eu tivesse ali naqueles favoritômetros, eu daria 53-47, 52-48 para o Botafogo. Muito pouco de vantagem para o Botafogo nessa relação aí entre os dois times, eu acho, viu, Luísa? E o Botafogo, temos também a escalação do Botafogo, já saiu, falta menos de 1 hora para a partida, Botafogo na tela aí, ó. Lembrando, né, que o Júnior Santos, como o Renato colocou, sofreu uma fratura na tíbia, uma pena, porque ele não só era o artilheiro do Botafogo na temporada, como um dos melhores jogadores, diria, do futebol brasileiro neste ano. Vai fazer muita falta aí, então vai ficar um tempo fora, tinha 18 gols na temporada, tinha, não tem, né? E o Eduardo também, que fica fora o restante da temporada depois de fazer uma cirurgia na coxa. Outros jogadores que ficaram fora da partida contra o Inter voltam, como o Marlon Freitas e o Tiquinho Soares. Então o Botafogo vai com John, com Damian, Bastos, Barbosa e o Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Tietê, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares. Muita gente esperava o Igor Jesus, ele acabou não entrando nessa escalação inicial do time do Arthur Jorge. Alicia, é um jogo que promete muito equilíbrio mesmo, porque o Botafogo ele é o melhor visitante desse Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo também vai bem em casa, joga com a força da sua torcida. Dá para esperar um empate mesmo ou alguém está levando um certo favoritismo? E como você vê também esse Botafogo tendo que se remontar sem esses jogadores tão importantes, especialmente o Júnior Santos?
Pois é, duas perdas muito grandes para o Botafogo, né? E aí a gente, quando fala sobre esse momento que vai chegar de precisar priorizar ou não campeonatos, você perder jogadores titulares é muito complicado, né? Porque significa que você já está, mesmo com um campeonato só, improvisando, e aí a hora que você precisar fazer rodízio, vai ser o improviso do improviso. Então, são duas perdas muito importantes, assim como a perda do Alisson. Né? O Alisson era o jogador que mais atuou pelo São Paulo esse ano, né? O São Paulo contratou aí o Marcos Antônio, que é um volante polivalente, que pode ser esse motorzinho da equipe, mas o Alisson era o cara que organizava a equipe, com a bola, sem a bola, né? O Zubeldia lamentou muito justamente por isso a perda do Alisson. Então, acho que os dois times têm aí soluções importantes para encontrar e perdas muito importantes nesse momento, inclusive. E concordo com o que o Danilo falou em relação ao Zubeldia e o comportamento dos jogadores. Né? Muitos falavam sobre o Abel, mas tinha essa sensação assim, de que o Abel tirava dos jogadores essa pressão de reclamar com a arbitragem. Né? Ele era meio que a esponja do emocional, né? Fazendo o seu revezamento ali entre a comissão técnica, né? Revezamento de cartão, ele, João Martins ali, mas não os jogadores. Você dificilmente via ou vê um jogador do Palmeiras enchendo o saco da arbitragem. Né? Isso é um papel que a comissão técnica assume muito forte no Palmeiras. E o Zubeldia, ele meio que pilha todo mundo. Né? Não que o Rafinha é um cara que alguém precisasse pilhar, porque é um cara que sempre foi chato, né? O Luciano também reclama muito. Então, mas são jogadores que né, talvez tenham tido isso um pouco, tenham tido esse comportamento reforçado pelo comportamento do Zubeldia. Então, talvez isso precise ser controlado, mas eu acho que é o confronto mais equilibrado, porque o time que está um pouco abaixo tecnicamente, que é o São Paulo, tem o fator casa, né? E o Botafogo tem aí alguns desfalques, mas é um excelente visitante. Então, acho que assim, um jogo com cara de empate, mas com dificuldades a serem gerenciadas aí pelos seus treinadores dos dois lados. A diferença é que o Botafogo tem mais dinheiro para se reforçar. Né? Se a gente pensar até o final da temporada, tem aí o Thiago Almada, né? Mais uma das maiores contratações feitas pelo Botafogo, e o São Paulo menos, mas de qualquer forma atravessou aí, inclusive o Flamengo, na contratação do Marcos Antônio, que prova ainda mais importante agora com a ausência do Alisson. Outro jogo que promete roubar todas as atenções nesta noite também é Fluminense e Palmeiras, 9h30 da noite no Maracanã. O Fluminense, tentando esta arrancada, venceu a primeira partida sob o comando do Mano Menezes diante do Cuiabá, está tentando ali escapar, achar uma corda para puxar para cima ali no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras nessa caça ao Botafogo, inclusive pode terminar o dia na liderança, numa vantagem ali de saldo de gols, de repente, o Palmeiras tentando isso, que vem numa boa sequência também, de uma boa vitória sobre o Cruzeiro, embora tenha perdido jogadores importantes, mas o Palmeiras é aquele time, né? Ele encontra uma adversidade, mas ele sempre vai passando por cima, ele sempre consegue se dar bem, tá sempre jogando bem o Palmeiras. E aí, Danilo, e essa partida de hoje, em que o Palmeiras também não tem Abel Ferreira, porque assim como o Zubeldia, está suspenso. Um jogo de muito equilíbrio também, pode ser uma casca de banana para esse Palmeiras aí, apesar do momento ruim do Fluminense. Eu acho que bem menos equilibrado do que São Paulo e Botafogo. Eu acho que Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras tem um favoritismo considerável, mesmo que o Palmeiras esteja jogando fora de casa. De novo, usando ali a porcentagem, eu daria 65 para o Palmeiras, até um pouco mais, porque o Palmeiras é um time que, mesmo com os desfalques que vai ter agora, tem o Estevão, tem o Mike, jogadores do Murilo, você tem um elenco com muita possibilidade para o Abel, né? Agora tem Felipe Anderson, que está jogando. Se ele quiser, ele pode promover a estreia do Riai, que eu acho bem difícil, mas pode ser também. Tem o Dudu, que está voltando a jogar. Enquanto o Fluminense está tentando se reencontrar e ganhou na última rodada do Cuiabá num jogo para lá de mais ou menos. E lembrando que o Cuiabá joga muito melhor fora do que quando joga dentro de casa. Então a vitória do Fluminense, claro, é uma vitória importante diante do contexto que o Fluminense vive no campeonato, mas não é algo que já me faça pensar que o Fluminense mudou de patamar. Eu acho que o Palmeiras é favorito e deve,
mandar no jogo hoje contra o Fluminense se o normal acontecer. Claro que no futebol a gente tem coisas que podem acontecer, a gente viu o Flamengo tropeçando aí com o Fortaleza, o Palmeiras tomando de 3 do Fortaleza, são coisas que a gente vai poder ver, mas num cenário normal, eu acho que o Palmeiras é bem favorito contra o Fluminense, e aí tem Felipe Anderson, tem outros jogadores que podem fazer essa diferença. Eu me surpreenderia muito mais com uma vitória do Fluminense, por exemplo, do que com uma vitória do São Paulo, porque para mim o Palmeiras é superior ao Fluminense de uma forma diferente no Botafogo e São Paulo, que já é bem igualzinho para mim esse jogo. Adoro Eu já vou esse tipo continuar. de análise. Adoro esse tipo de análise, porque é aquelas seca pimenteira, o cara fala um negócio desse, ó, lepo na orelha, vai, chama o pessoal lá de Londres, vai. Tem até 3 horas, tem 3 horas para essa secada passar, Renato, fica tranquilo. A gente vai continuar falando de Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, tem Vitória e Flamengo, tem outros jogos importantes, mas agora os Jogos Olímpicos pedem passagem, e vou chamar agora o Rodrigo Matos para conversar com a gente, para explicar o que aconteceu lá em Paris. A notícia é que a Raíssa Leal, a nossa querida fadinha, ela e a equipe brasileira de skate tiveram um dia bem conturbado hoje, porque eles acabaram sendo esquecidos na pista de skate. Será que foi isso? Rodrigo Matos já está aqui com a gente e vai explicar melhor o que aconteceu. Boa noite, Marrinha, seja bem-vindo. Eu só te chamo de Marrinha neste programa, tá? Eu já normalizei isso, porque eu não consigo chamar o Rodrigo pelo nome dele, eu chamo pelo apelido. Tem que pedir, Boa noite, tem que pedir like pro Renato cantar o hino do Fluminense. Se o Rodrigo pedir, a gente vai chegar no 1000 com certeza. Ô, Rodrigo, você já chega pedindo likes, então, pra gente. Vai. Tá aqui, ó. Olha, gente, eu tô pedindo desculpa. Primeiro, eu tô chegando pedindo desculpa aqui, porque a coisa tá... A internet não tá grandes coisas, a gente tá chegando ainda, se adaptando. E eu tive que achar um cantinho aqui que não tinha uma música dance dentro do hotel para poder falar. Mas eu realmente estava tocando lá, sei lá, um som, não sei quem é aquele cara lá, porque eu não conheço muita música pop. Mas, de fato, teve essa notícia da Raíssa, ela noticiou aí que teve mais de 2 horas esperando e depois pegou o ônibus. O COB soltou uma nota dizendo que, uma nota meio neutra, né, falando que a responsabilidade do transporte é do comitê organizador e que alguns atletas brasileiros relataram problemas sem citar a Raíssa e outros atletas de skate, né, que reclamaram. A Raíssa fez até ali uma maquiagem de palhaço, né, querendo dizer que estava irritada. Eu só vou fazer uma ponderação, e aqui eu não estou passando pano, não. Hoje eu fui pegar minha credencial e fiquei 1 hora lá, foi das piores experiências que eu já tive nessa jornalista na notícia, só estou contextualizando aqui em relação ao que está acontecendo, mas assim, esse início de Olimpíada, em geral, é problemático, sempre dá umas ziquezeiras. Deu no Rio, teve uma vez um motorista que errou o caminho, foi parar não sei onde, que a gente tinha que levar os caras no Newton Santos, e ele foi parar em outro bairro porque ele não sabia o caminho. Em Londres também deu. Eu estou me lembrando, no Rio, por exemplo, eu e um fotógrafo japonês ensinando o cara do transporte qual era o caminho, falando para ele, se aqui, você vai acabar acertando e tal, não sei o quê. E em fila de credencial e tal, não sei o quê. Então, na verdade, assim, o que está acontecendo na França é mais ou menos o que acontece em toda a Olimpíada. No início, é uma operação muito complexa e começa a dar umas confusões mesmo. E transporte é o que dá mais problema. Transporte de atleta, transporte de jornalista, é o ponto mais nevrálgico ali, mais que sempre dá atrito. Então, aconteceu esse episódio aí com a Raíssa. Claro que é ruim para ela e para qualquer atleta, porque você treinou pesado, passa 2 horas, ainda tem que ficar esperando para ir arrumar um táxi, enfim, claro que não é o mundo ideal, mas não é algo incomum em Olimpíada. Aconteceu nas Olimpíadas mais organizadas e nas mais organizadas. Sempre dá umas confusões nesse negócio de transporte, credenciamento e tal, até a galera pegar o com muita coisa para fazer em cada dia, mais complexa do que a Copa, eu diria, porque é muito concentrada.
É complicada essa situação, ainda mais para um atleta que está se preparando para os jogos, que precisa estar descansado em suas plenas condições para desempenhar seu máximo. E a partir de agora, Rodrigo, a confederação pensa em tomar alguma atitude, em fazer algum tipo de reclamação formal? Já teve o episódio da Fadinha ficar distante da mãe, que já chegou a criar uma repercussão em torno disso, né? Como que a confederação, a partir de agora, está lidando com esse caso? O que a gente tem por enquanto é esse dizendo que hoje o problema pior para o COI não foi esse, né? O problema que o COI teve mais grave foi a questão lá do jogo da Argentina e de Marrocos, que teve uma invasão de campo, né? Então eles estão lidando primeiro com esse problema. A gente até foi ouvir o pessoal do COI e eles estavam falando, conversar com as autoridades, estava o ministro do interior, que o nosso colega Thiago Arantes ouviu lá também. Então, estava tudo. O maior problema de logística, digamos assim, hoje foi mais esse jogo Argentina e Marrocos, que teve uma invasão de torcida, né? Mas, assim, essas coisas vão se acertando. Não acho que é uma grande crise, mas é claro que afeta o desempenho dos atletas. Com certeza. Rodrigo, muito obrigada. Já vou me despedindo de você. Quase meia-noite aí em Paris. Esse fim de papo é muito internacional. Bom trabalho, bom descanso, viu, Marrinha? A gente segue tocando aqui o fim de papo. Valeu, Marrinha. Pede likes antes de encerrar, hein? Foi mal ao sinal aí, que foi meio quebrando. Teve uma participação extraordinária. Que estava tomando agora a conexão tá pipocando. Mas deu para compreender o recado e tudo que aconteceu lá no dia de hoje. Valeu, a gente segue aqui. Renato Maurício Prato, quero falar sobre este jogo de hoje. Vitória e Flamengo. O Flamengo ganhou 2 desfalques aí de última hora. Wesley com dores, Pulgar com questões físicas, contra o Vitória, que vem mal no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo aí, depois de alguns tropeços, venceu o Criciúma na última rodada. Será que o Flamengo pega essa troca ali de posição com o Palmeiras hoje? Acho que essa é a sua expectativa, né? Eu fiquei mais confiante depois de ouvir a análise do Danilo, né? O Danilo deu uma secada tamanho monstro no próprio Palmeiras, entendeu? Então, eu já fiquei um pouco mais confiante. Em relação ao Flamengo, os 2 desfalques que você se refere, na verdade, são 2 reforços, né? Porque, afinal de contas, saíram 2 jogadores que estão jogando muito mal, o Wesley e o Pulgar, né? O Wesley até fez uma boa travessia até um determinado momento, mas logo a carruagem virou abóbora e ele voltou a ser o Wesley que todo mundo conhece. Então, o Varela eu acho que é melhor do que o Wesley, e o que eu não gostei foi a substituição do Pulgar pelo Alan, né? Devia colocar o Léo Ortiz, que é muito mais jogador do que o Alan, ainda que improvisado como volante. Mas, de qualquer maneira, o time que vai jogar, já todo mundo sabe, né? É Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz foi poupado, porque o Davi Luiz também não aguenta fazer todos os jogos seguidos. Vinha, no lugar do Ayrton Lucas, é outra coisa que eu acho que melhora o time, porque o Ayrton Lucas também não vinha bem. Aí depois o Alan, o De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e na frente Pedro e Cebolinha. Eu acho que o time é bom. Agora, não acho que o jogo vai ser fácil, não. Jogar contra o Vitória no Barradão, ainda mais com o Vitória na zona do rebaixamento, desesperado para ganhar. Os últimos 5 jogos do Vitória, o Vitória ganhou 1 e perdeu 4. Então, vai jogar a vida nessa partida, né? Eu acho que vai ser mais um jogo difícil. O Flamengo não está jogando um futebol empolgante, apesar da travessia do deserto ter sido melhor do que se esperava, desde o jogo com o Cuiabá, o empate no Maracanã, passando pelo jogo do Fortaleza, derrota, e pela própria vitória do Criciúma, o Flamengo não vem jogando bem. Então, vai ter que ser na base da superação. Vamos ver se atuações individuais, de novo, conseguem decidir a favor do Flamengo. Mas não acho que seja jogo fácil, não. Ao contrário do Danilo, eu acho que vai ser um jogo duro e barbada mesmo pelo Danilo, é só o Palmeiras contra o Fluminense. A gente está invertendo o papel aqui, porque normalmente a confiança vem sempre do lado do Rio de Janeiro, canta a música do cheirinho, e o palmeirense sempre com medo. Hoje a gente está invertendo o papel, vamos ver o que vai acontecer. Conforme for amanhã, eu já mudo a postura. Você caiu da cama hoje alguma coisa? Dizer que vem do Rio de Janeiro, a música do cheirinho, eu acho que você não acordou bem hoje. Você deve ter tomado um tombo, né? Porque quem canta a música do cheirinho é em São Paulo, não é o Rio.
E aí daqui a pouco ainda tem Renato Maurício Prado cantando, e a gente vai encerrar o programa com tema musical, o hino do Fluminense, se tiver 1000 likes. Só se tiver 1000 likes. Ok, então, vamos dar like aí para acontecer esse momento glorioso. Agora, o Renato estava falando em atuações individuais, eu me lembrei de um cara, Gabigol. E esse cara continua na pauta do Corinthians. Corinthians que joga amanhã contra o Grêmio na Neoquímica Arena às 8 da noite, ainda não desistiu de Gabigol. Já rolou um flerte ali, né? O Gabigol já elogiou a torcida do Corinthians, já apareceu com a camisa do Corinthians. O Corinthians teve interesse no início do ano, acabou não dando certo, mas agora ele voltou à pauta. Isso porque o presidente Augusto Melo, ele quer dar um nome de peso para a torcida, está precisando aumentar a popularidade ali, porque o negócio está feio pelos lados do Parque São Jorge. E agora ele está tentando um novo patrocínio. E esse novo patrocinador Master está negociando com a casa de apostas Esportes da Sorte, estão negociando ali, conversando para que essa empresa viabilize a contratação de um nome de peso. Segundo a informação que a gente tem aqui no All Sport, a empresa também acharia interessante dar este presente, vamos dizer assim, claro que com contrapartidas, mas para a torcida do Corinthians. Ô Alicia, eu fico pensando quando eu vejo o nome de Gabigol, ontem a gente falava aqui no Fim de Papo, que talvez seja a hora do Corinthians pensar mais, sonhar mais baixo, organizar a casa, se preocupar com sair da zona do rebaixamento, com um time organizado e não com nomes grandes ou sonhos megalomaníacos. Para você, seria uma ótima, dependendo das condições financeiras, como é que você vê essa possibilidade, se é que é verdade, né, de essa possibilidade de ser real de Gabigol no Corinthians? Luiz, eu acho que eu venho falando isso desde de abril em relação ao Corinthians, a importância de entender a sua situação real, né? Primeiro, assim, em relação ao Gabigol, dá tempo do Gabigol jogar o Campeonato Brasileiro? Gabigol, se for relacionado e jogar hoje, acabou, não né? Pode. Não, ele já completou já 7 jogos, né? Já completou 7 jogos. Então, assim, essa cena, esse presente, esse tudo é para jogar o quê? Né? Assim, é para disputar, porque o foco do Corinthians para 2024 precisa ser o Campeonato Brasileiro. Deu um respiro agora, saiu da zona do rebaixamento, tem um pessoal ali fazendo um esforço enorme para cair esse ano. Talvez o Corinthians realmente, em algumas poucas rodadas, se descole do Z4 e possa respirar mais tranquilo. Mas você trazer um jogador do custo do Gabriel, do peso do Gabriel, que a gente está falando é um presente para o ano que vem, porque para esse ano me parece fazer pouco sentido. E de toda forma mostra que o Corinthians segue não entendendo qual é a sua verdadeira situação financeira. Essa coisa de quando, aliás, o torcedor e a torcedora, quando vê essa coisa de contratação com parceiro, já devia dar aquele frio na barriga, aquele frio na espinha de você falar assim, isso aí é BO. Né, para time que está em situação financeira dramática, isso aí é BO. O que o Corinthians tinha que estar fazendo com seus possíveis parceiros em negociação é organizar as contas. Né? Um time, volta a falar isso pela 10ª vez, um time em que o presidente dá entrevista coletiva dizendo que escolhe boleto para pagar, ficar falando em contratação milionária, são duas coisas completamente incompatíveis que só mostram o tamanho do buraco onde o Corinthians está com a gestão que arrumou. Era para estar falando de aqui, Ramon Dias, que bom, trouxemos, olha onde estamos, mas fica querendo criar notícia em cima de coisas que são, de novo, incompatíveis com a realidade do Corinthians. Então, um time que a torcida pensa em fazer vaquinha para pagar dívida, o presidente não entendeu nada. Né? Não entendeu nada. Assinou um dos maiores contratos assinou o maior contrato de patrocínio da história e perdeu poucos meses depois por conta de uma investigação envolvendo corrupção. E aí agora, sabe, é uma coisa que assim, me preocupa e me entristece que um dos maiores clubes do país seja gerido por gente que não entende o básico, né, de como gerir as contas e é isso, né? Todo mundo aí em casa que tem boleto para pagar sabe que você não sai fazendo compra, que você não tem condição de bancar depois se você nem as contas do dia a dia consegue cobrir. E o Corinthians parece que não entende o básico. Qual?